quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor, lá na carta de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses. Essa noite nós estaremos adentrando a um assunto dentro do nosso tema maior da série O que todo cristão verdadeiro precisa saber. Um tema que é fundamental para a nossa dinâmica de vida cristã. E eu gostaria de trazer algumas reflexões para o meu e para o seu coração, à luz daquilo que o apóstolo Paulo nos ensina lá em Colossenses, no capítulo de número 1. Nós leremos dos versos de número 9 ao verso de número 12, a Escritura Sagrada, o texto da Palavra de Deus. Colossenses 1, de 9 a 12. Se possível, o pessoal da comunicação, logo depois da leitura do texto, puder projetar aquele slide, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Colossenses capítulo 1, versos 9 ao verso de número 12, é o texto que nós estudaremos. E o assunto que nós gastaremos tempo pensando nessa dinâmica do que todo cristão verdadeiro precisa saber é a oração. Se você já abriu o texto aí, você viu que a Sociedade Bíblica do Brasil ela é muito feliz no título dado ao verso de número 9, e o título é Paulo ora pelos Colossos, ou pelos Colossenses. Eu quero convidar você a acompanhar comigo, mesmo assentado, mas com toda a reverência à palavra de Deus, a leitura do texto bíblico, e em seguida nós oraremos, suplicando ao Senhor a que dispense de graça e misericórdia, falando aos nossos corações na noite de hoje. Colossenses 1, 9 a 12, diz assim o texto sagrado. Eu estou lendo na Almeida Revista e Atualizada, tá bom? A ARA. A NAA tem poucas diferenças, mas você consegue acompanhar. Colossenses 1, 9 a 12 diz: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de, o que o texto diz? Orar por vós. E de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Paulo ele estava na cadeia e ele tinha recebido a notícia de que falsas doutrinas, falsas notícias estavam sendo ensinadas aos cristãos lá da cidade de Colossos. Por isso ele escreve essa carta, para combater os falsos ensinos e para trazer os cristãos de Colossos de volta à fé verdadeira. Quando nós lemos, queridos, a carta de Paulo aos Colossos, nós percebemos que aquela igreja ela estava enfrentando algumas dificuldades, são pelo menos 4. A primeira dificuldade, está projetada aí, você pode ver, é de que aquela igreja ela estava tendo uma relação de interesse com o mundo, o interesse com o paganismo. Olha só, parece que já acontece isso não só no mundo de hoje, mas já acontecia naquela época. A igreja, as coisas do mundo, elas estavam entrando dentro da igreja. O paganismo estava atraindo alguns membros daquela igreja. O segundo problema, a segunda dificuldade, era de que aquela igreja de Colossos, ela estava tendo interesse por uma heresia chamada de gnosticismo. O gnosticismo acreditava que você conseguia evoluir com a sua mente, precisando sacrificar tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que é material. Segundo essa heresia, tudo que é material é ruim, é mal, não vale a pena. E segundo essa heresia, precisa ser sacrificado. Era necessário, segundo o gnosticismo, enfatizar as coisas do Espírito, e se você enfatizasse as coisas do Espírito, o gnosticismo dizia que isso te levaria para um patamar mais elevado de conhecimento. E esses pensamentos eles estavam entrando dentro da igreja. E é claro, quando essas heresias entravam, de alguma maneira elas manchavam o Evangelho.
A terceira dificuldade que essa igreja estava enfrentando é que os colossenses eles estavam se apegando a algumas cerimônias, eles estavam com interesse no judaísmo, e aí eles diziam que os homens, os meninos, as crianças deveriam voltar a praticar a circuncisão. Você lembra lá da circuncisão do Antigo Testamento? É isso mesmo que estava acontecendo aqui, eles estavam voltando a praticar esses ritos, isso estava sendo ensinado dentro da igreja, de que os ritos do Antigo Testamento deveriam voltar à tona. E uma quarta e última dificuldade que estava acontecendo ali, era que os colossenses estavam praticando uma adoração a anjos, eles estavam trocando a adoração a Cristo Jesus e adorando a anjos, como nós vemos inclusive em alguns círculos católicos. Você já parou para perceber isso? Isso estava acontecendo lá na igreja de Colossos, e Paulo chama a atenção daqueles irmãos. E aí eu te pergunto, será que a igreja de Colossos era uma igreja confusa? Será que a igreja de Colossos era uma igreja que tinha problemas? Será que a igreja de Colossos era uma igreja que vivia um cenário difícil? Talvez ao ler isso e entender que essa é uma carta que está aí presente na sua Bíblia, isso possa trazer algum tipo de perturbação ao seu coração, ao nosso coração, ao meu coração, mas isso também traz alívio ao nosso coração, porque quando você olha para as cartas de Paulo, você percebe que todas as igrejas a que Paulo escreve, elas tinham problemas, elas tinham dificuldades, e isso é algo fantástico, queridos irmãos, na Bíblia. A Bíblia nunca esconde os problemas do povo de Deus, e aqui nós temos, mais uma vez, os problemas de uma igreja sendo expostos de maneira muito clara. A nossa igreja também tem problemas, é normal. Mas a questão, meu irmão, não é uma igreja ter problemas, a questão é nós sabermos resolver os problemas. Já pensou, Cadu, se o paciente que entrasse na sua sala, no seu consultório, trazendo um problema, e você ali ao ouvir o problema, falar assim, eu não tenho nada a ver com o seu problema? Com certeza ele sairia frustrado. Igreja é lugar de problema, mas igreja é lugar de tratar problemas. E aí, queridos, os problemas da igreja, preste atenção nisso, os problemas da igreja diminuem à medida que cada membro se dispõe a viver mais perto de Deus. Como, irmãos? Em oração. Em oração. Porque certamente, meus amados, o que causa problema dentro de uma igreja são os males advindos do pecado. Tanto o pecado que é pessoal, que é meu, que é seu, quanto o pecado que é coletivo. É por isso que Paulo começa, e aí eu gostaria que você olhasse para a sua Bíblia agora, olhe para o texto sagrado. Paulo começa no versículo de número 8 e no versículo de número 9, dizendo que aquela igreja que já havia encontrado a salvação em Cristo Jesus, ela já estava experimentando o cuidado do Espírito Santo. Uma vez que os colossenses foram então marcados pelo amor do Espírito Santo, agora eles são chamados para uma vida de consagração. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso que eu quero dizer a você aqui na noite de hoje. Uma vida de consagração a Deus, sem dúvida nenhuma, passa por uma vida constante pela prática da oração. Pela prática da oração. Como eu falei aqui agora, a Bíblia nos diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17, que nós devemos orar sem cessar. Orar sem cessar. E aqui não acontece de maneira diferente. Paulo vai dizer que ele não cessa de orar por aquela igreja. E a razão pela qual o apóstolo dos gentios, Paulo, faz isso, é a mesma razão pela qual eu e você precisamos ter uma vida de oração. Paulo não cessa de orar por aquela igreja, e nós também devemos continuar orando, para que Deus derrame um avivamento cada dia mais sobre essa igreja, amém? Pastor, mas por que eu vou insistir em orar, se Deus já tem pré-determinado tudo que vai acontecer? Essa é uma pergunta que nós nos fazemos quando nós falamos de oração, pastor, mas se Deus já estabeleceu todas as coisas, se a vontade dele é soberana, decretiva, absoluta, sobre todas as situações, para que eu vou orar? Qual é a razão pela qual eu vou orar? Nós devemos insistir numa vida de oração, meus irmãos, certos de que nós não oramos para que a nossa vontade seja imposta à vontade de Deus, mas nós devemos insistir em uma vida de oração,
para que nós possamos nos aproximar mais de Deus e entender quais são os planos dele para a nossa vida, para a nossa jornada. Eu acho interessantíssimo o que C.S. Lewis nos diz sobre a oração. C.S. Lewis, autor bíblico reformado, se você não conhece C.S. Lewis, assista às Crônicas de Nárnia, e você vai ver que a mensagem belíssima que ele escreve ali, naquele filme e também naquele livro. E C.S. Lewis, sobre a oração, ele nos diz algo interessante. C.S. Lewis, ele diz o seguinte, olha só, eu trouxe a frase para você, ele declara, eu oro porque eu não posso me ajudar. Eu oro porque eu estou desamparado. Ele diz, eu oro porque a necessidade flui de mim o tempo todo, seja acordado, seja dormindo. E olha o que ele diz, a oração muda Deus, irmãos? Isso não muda Deus. Mas quem muda quando nós oramos? Nós mesmos. E C.S. Lewis diz, isso não muda Deus, mas isso me muda. E é por isso que então eu gostaria de rapidamente, à luz dos versos 9 a 12 aí de Colossenses capítulo 1, falar com você sobre o motivo pelo qual nós devemos insistir numa vida de oração. Por que eu devo insistir na oração? Deus não precisa da sua oração. Deus não precisa da minha oração, nós sabemos disso. Mas por que eu ainda preciso insistir em orar? Eu quero dizer para você algo muito importante, preste atenção nisso. Em um momento tão difícil como esse, que vive o mundo, que vive o Brasil, que vive a nossa nação, nós precisamos de uma vida marcada pela oração. Pela oração. E Paulo estava orando pela igreja de Colossos, porque aquele momento também era delicado. E por isso ele vai, nesse texto, nos ensinar pelo menos 3 razões, por que nós devemos insistir na oração. E eu gostaria de observá-las com você. Primeiro, Paulo vai nos dizer que nós devemos insistir na oração, para vivermos de modo digno do Senhor. Nós devemos insistir na oração para vivermos de modo digno do Senhor. Olhe para a sua Bíblia, no versículo de número 9, desculpa, é isso mesmo, no versículo número 9, o texto diz lá, Paulo diz no verso 9, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Paulo está orando pelos colossos, e ele diz, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E aí quando vem o versículo 10, olhe para a sua Bíblia, Paulo nos mostra o porquê ele permanece em oração, e ele declara, é a fim de viverdes de modo digno do Senhor, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Paulo está aqui orando, meus irmãos, ele está orando, e ele não cessa de orar, porque ele sabe que a vida cristã é uma batalha espiritual o tempo todo. Ele está orando, e ele está dizendo que se nós queremos ter uma vida direcionada por Deus, e pela vontade de Deus, a gente precisa de orar. É por isso que no versículo número 10, o apóstolo nos diz por qual razão ele insiste na oração. E essa mesma razão deveria ser presente nos corações dos irmãos da igreja de Colossos, mas no meu e no seu coração também. No verso número 10, o texto nos diz que a primeira razão pela qual Paulo insiste na oração, é para que os crentes de Colossos, os crentes da igreja presbiteriana setor sul, vivam de modo digno do Senhor. E é isso que o texto então vai nos ensinar. Viver de modo digno do Senhor. Essa é a primeira razão, primeiro motivo pelo qual eu devo insistir em orar. Viver de modo digno do Senhor. Nós vivemos em muitas circunstâncias de acordo com o nosso modo, os nossos padrões. Nós somos norteados por aquilo que nós queremos, por aquilo que vai ser o melhor para nós, por aquilo que nos agrada. No entanto, o que nós estamos aprendendo aqui é que nós devemos viver de modo digno do Senhor. Não é viver de acordo com o que eu quero, não é de acordo com a nossa própria inspiração, o nosso próprio desejo, é de acordo com o que o Senhor quer para nós. Talvez um grande problema é que nós tenhamos o hábito de inserir ali nas pautas da nossa oração. Se você orou hoje, com certeza você fez isso, porque eu fiz também. Nós tenhamos o mau hábito de inserir ali nas pautas da nossa oração aquilo que nós queremos, e nós então mais pedimos. Nós mais pedimos. São coisas que vão realizar a nossa vontade.
É a nossa vontade que é o prioritário. E o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é que a oração não deve ser realizada para que a nossa vontade aconteça. Paulo nos diz que o desejo da sua oração é para que os colossenses sejam transbordantes de pleno conhecimento da vontade do Senhor, para viver de modo digno do Senhor. E é interessante, porque se você olhar para o texto bíblico aí, para a sua Bíblia, você vai perceber que a palavra pleno conhecimento, ela é mencionada no versículo de número 9, mas a palavra pleno conhecimento é mencionada também no verso de número 10. Pleno conhecimento, Paulo vai usar essa expressão aí, é interessante, a ideia é de ser transbordante, ter um pleno conhecimento da vontade de Deus, ou seja, nós insistimos para viver de modo digno do Senhor, de modo que nós alcancemos pleno conhecimento de Deus, de maneira que agrade a Deus, para que haja um transbordamento, um derramamento da vontade de Deus sobre a vida da igreja. Qual precisa ser a nossa oração aqui todos os dias? Deus, faça a tua vontade no coração dessa igreja. Derrama de pleno conhecimento sobre cada homem, cada mulher, cada casal, cada adolescente, cada idoso, cada criança, do pleno conhecimento, para que à medida que nós então termos pleno conhecimento, nós possamos entender a tua vontade para os nossos corações. Essa é a ideia, e essa precisa ser a nossa oração diária. É muito bonito ver, porque Paulo está escrevendo aqui, e ele sabe que existe um contexto gnóstico, eu falei sobre isso no início. E Paulo está declarando aqui que existem algumas heresias, e essa expressão, pleno conhecimento, era muito usada pelos gnósticos. Mas ele vai dizer, não, pleno conhecimento precisa ser uma marca da vida da igreja, pleno conhecimento a respeito de Deus, do ser de Deus, de Cristo Jesus. A ideia não é de um pleno conhecimento da ciência, do mundo, do noticiário, daquilo que está acontecendo, mas é um pleno conhecimento a respeito da vontade de Deus, para viverdes de modo digno do Senhor, a fim de viver de modo digno do Senhor. Veja o texto, olhe para o versículo de número 10, existe uma palavra muito importante aí, e o texto, além de falar dessa ideia de pleno conhecimento, ele vai trazer aqui uma outra palavra, que vai ser repetida aí também, não só a ideia de pleno conhecimento, mas a ideia de obra, de crescer nessa obra, vivendo para o inteiro agrado. A ideia da palavra transbordar, do verso 9, é a mesma ideia da palavra obra que cresce, do versículo de número 10. É o entendimento do propósito da vida da igreja, e Paulo vai falar ali, que essa igreja precisa buscar a Deus em oração, para que Ele revele esse pleno conhecimento a respeito dele. Eu quero dizer para você, na oportunidade de hoje, saia daqui crendo isso no seu coração. Deus tem planos para a sua vida. Você crê nisso? Deus tem projetos para a sua vida, assim como Ele tem para a minha vida também. Porque a Bíblia nos diz que não há nenhum ser humano, quanto mais um filho de Deus, que Deus não tenha um plano muito claro. Só que costumeiramente nós não conseguimos entender o plano de Deus para as nossas vidas. E a gente fica se perguntando, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera da minha vida? Do meu casamento? O que o Senhor espera da minha paternidade? O que o Senhor espera da minha profissão? Nós ficamos costumeiramente duvidosos com relação a isso. Preste atenção nisso. O problema não está em Deus. O problema não está nos planos que Deus tem para nós. O problema muitas vezes está na nossa falta de vida de oração, para entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Ah, pastor, mas eu oro o tempo todo, eu oro no trânsito, eu oro na cozinha, eu oro na sala, eu oro no banheiro, eu oro em todo lugar, para onde eu vou, no meu trabalho, na minha casa, com os meus filhos, na igreja, eu oro em todos os lugares. Sim, de fato, você precisa orar sem cessar, mas a vida de oração precisa ser marcada por aquilo que o Senhor Jesus nos ensina lá em Mateus, capítulo 6, verso de número 6, e eu trouxe o texto para você, que é quando o Senhor Jesus nos diz que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, orar ao Pai que está em secreto, e o nosso Pai, que tudo vem em secreto, o que Deus fará por mim e por você, nos recompensará.
Se nós vivemos de modo digno do Senhor, nós seremos direcionados para entender o propósito da nossa existência, o pleno conhecimento de Deus. Se os propósitos de Deus não estão claros na nossa vida, com certeza isso significa que nós precisamos de mais oração. Mais oração. Porque quanto mais você ora, mais você entende aquilo que Deus espera de você. Por que nós devemos insistir, queridos, na oração? Lembre-se, leve isso para a sua vida. Na noite de hoje, nós devemos insistir na oração para vivermos de modo digno do Senhor. Para vivermos de modo digno do Senhor. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Sem dúvida nenhuma, o Pai que está em secreto te recompensará. Por que insistir na oração? Primeiro, para viver de modo digno do Senhor. Mas em segundo lugar, por que insistir na oração? O texto nos ensina, versículo de número 11, para sermos fortalecidos com a força da glória de quem? De quem, irmãos? De Deus. E aí o versículo de número 11 vem para nos ajudar, porque no verso de número 11, agora, Paulo vai falar sobre o desenvolvimento de um relacionamento com Deus, para que nós sejamos fortalecidos, e à medida que nós somos fortalecidos, nós não somos fortalecidos com força que a gente adquire quando a gente vai para a academia, mas existe uma força espiritual que é derramada sobre a minha vida e sobre a sua vida, e essa força é a força da glória de Deus, quando a gente ora, para que nós enfrentemos os principados, as potestades. Meu irmão, minha irmã, existe um mundo espiritual, existem anjos, existem demônios, e nós precisamos estar preparados para lutar as batalhas que são colocadas na minha vida e na sua vida todos os dias, e nós só faremos isso com a força da glória de Deus, com a força da glória de Deus. É isso que o versículo de número 11 nos ensina. É um fortalecimento espiritual, a força da glória de Deus. Imagina só, meu irmão, você está fortalecido com a força da glória de Deus. Que maravilha! E o que Paulo vai nos dizer é que esse fortalecimento ele se dá pelo menos em 3 áreas. Olha aí, o versículo número 11 diz que a força da glória de Deus gera em nós, primeiro, perseverança. Perseverança. Isso significa que quando nós insistimos numa vida de oração, quando nós temos uma vida de consagração a Deus, quando a gente busca realizar os exercícios espirituais, nós agora então desenvolvemos uma nova dinâmica de vida para continuar a caminhada. A Bíblia é muito clara para nós em vários momentos acerca disso, de ser perseverantes na oração. Lá em Romanos, por exemplo, no capítulo 5, versos 3 e verso número 4, o mesmo apóstolo Paulo aqui, ele diz o seguinte, olha só, Paulo diz, perseverança produz caráter aprovado, e caráter aprovado produz confiança, confiança. Mas não é só apenas perseverança, olha só o que a força da glória de Deus gera em nós também, gera perseverança, mas em segundo lugar, a força da glória de Deus gera em nós também o quê? Longanimidade. E aí você se lembra então do fruto do Espírito. A longanimidade está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, quando Paulo também vai falar para nós sobre o fruto do Espírito. A longanimidade é um fruto do Espírito que faz com que nós sejamos passivos, longânimos. Eu estava agora no ano de 2025 em um módulo do mestrado com o Dr. Heber Campos lá no Mackenzie, e numa aula do Dr. Heber Campos, ele nos contou a experiência que ele teve de viajar para o Nordeste e pregar numa igreja presbiteriana no Nordeste do país. E quando ele chegou lá para pregar, ele estava dando uma aula, falando sobre atributos de Deus. E aí, falando sobre atributos de Deus, ele disse para a igreja o seguinte, Dr. Heber Campos, já nos seus 80 anos de idade, ele declarou, irmãos, Deus é longânimo, Ele tem o atributo da longanimidade. E aí ele então vira para uma menina nordestina que estava sentada no primeiro banco e fez uma cara assim de não entendimento daquilo que ele estava falando sobre longanimidade. E ele vira para a menina e pergunta, menina, o que é a longanimidade de Deus? E Dr. Heber Campos conta que ela vira para ele e fala assim, pastor, a longanimidade é a paciência espichada de Deus. Deus é longânimo comigo e com você. E à medida que nós vivemos uma vida de oração, nós aprendemos com Deus a sermos longânimos.
a termos paciência espichada. Você está nervoso demais? Talvez está te faltando oração. Longanimidade, Paulo diz aqui para nós, em Colossenses 1, é desenvolvida a partir da força da glória de Deus, que é desenvolvida também a partir da vida de oração. Mas por último, a força da glória de Deus gera também em nós o que, irmãos? Alegria. Alegria, está aí no versículo número 11. A força da glória de Deus gera em nós alegria. Alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. É isso que o texto sagrado nos ensina sobre a alegria, lá em Filipenses capítulo 4, verso de número 4. Em praticamente todas as vezes que a Bíblia trata a alegria, a Bíblia também ancora a alegria numa vida de oração. Porque a vida de oração, ela precisa ser presente na vida do cristão, para que ele seja fortalecido com a força da glória de Deus, e isso gere no coração dele perseverança, isso gere no coração dele longanimidade, isso gere no coração dele alegria. John Piper, certa vez, disse o seguinte sobre a vida de oração. Ele declarou: enquanto você não entender que a vida cristã é uma guerra, você não entenderá para que serve a oração na sua vida. Eu vou repetir. Enquanto você não entender que a vida cristã é uma guerra, você não entenderá para que serve a oração na sua vida. Diante disso, eu gostaria de dizer para você, na noite de hoje, que nós só estaremos fortalecidos para as batalhas que são impostas diante de nós todos os dias, se nós insistirmos numa vida constante de oração. Por que insistir na oração? Primeiro, para vivermos de modo digno do Senhor. Por que insistir na oração? Segundo, para sermos fortalecidos com a força da glória de Deus. Mas em terceiro e último lugar, olhe para a sua Bíblia, verso de número 12. Por que viver em oração, ou por que insistir na oração? Nós devemos insistir na oração, para agradecer ao Pai, pelos méritos de Cristo. É isso que nos ensina o verso de número 12. No verso 12, o apóstolo Paulo conclui a sua fala aqui de uma forma muito interessante. Paulo é extremamente didático. Porque agora ele está orando, e logo a seguir no versículo número 13, Paulo vai falar sobre a obra de Cristo Jesus. Mas antes de falar sobre a obra de Cristo, e Paulo já é cristocêntrico, ele começa a expor de maneira didática acerca de Cristo. E ele lembra aos Colossenses, olha o versículo número 12, que foi graças ao Pai, que pelo Filho, eles foram feitos idôneos na herança dos santos na luz. Se você olhar para os versos de número 13, 14 e 15, você vai se lembrar daquele texto extremamente conhecido, que nós muitas vezes inclusive citamos aqui nos sermãos, pastores. A gente declara o texto aí, do versículo número 13, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, porque isso aqui é o resultado da obra magnífica de Cristo. E Paulo vai falar dessa obra agora, mas antes, ele havia dito que nós precisamos orar graças a essa obra. Nós precisamos orar por causa do fato de Cristo ter entregado a sua vida na cruz por nós. Queridos, nós estamos nos aproximando de um dos feriados que mais são ignorados pela fé cristã, mas é o marco mais importante da história da redenção, que é a Páscoa. Páscoa é Jesus Cristo ressurreto. Páscoa é Jesus Cristo que entregou a sua vida na cruz do Calvário por amor a mim e por amor a você. Você só se encontra aqui hoje, nessa igreja, nesse lugar confortável, com condições para te acolher semanalmente, atendendo a pessoas por meio da junta diaconal, servindo as pessoas por oração, por meio das atividades do conselho, dos pastores, conduzindo as atividades dominicais aqui, pregando a palavra de Deus. Você só está aqui porque Jesus Cristo morreu numa cruz por amor a você. O sangue dele no Calvário que nos resgatou. E a nossa oração, Paulo está nos ensinando aqui no versículo número 12, precisa ser todos os dias para agradecer ao Pai pelos méritos de Cristo na cruz. Nós precisamos nos lembrar, queridos, que Jesus Cristo morreu por amor a mim e por amor a você, e nós precisamos dar graças ao Pai pelos méritos de Cristo. É isso que o versículo número 12 nos ensina. É interessante que o verso número 12 está projetado ali, ele usa duas palavras muito bonitas. Ele usa a palavra herança e ele usa a palavra santos.
A primeira palavra, a palavra herança, do grego klerou, ela tem a ideia de posse. É a seguinte ideia: Jesus morreu por você, Joabe. E isso já é garantido. Você já pode, como dizem os nossos irmãos pentecostais, tomar posse disso. Nesse sentido não está errado não. Porque nós recebemos de Cristo Jesus. A ideia é diferente lá, porque eles acreditam que eles tomam. Nós não. Nós recebemos posse da herança da vida eterna. E um dia nós estaremos com Jesus eternamente. Estaremos com Ele, seremos por Ele pastoreados para todo sempre. Essa é a ideia da palavra herança aqui. Mas tem uma outra palavra aí, que é a palavra santos. E essa palavra ela é muito importante também. É a palavra grega hagion, que tem a ideia de separado. Que nós muitas vezes falamos, santo é separado. É de fato essa mesma ideia aqui, de que nós fomos salvos por Cristo, Ele nos deu a herança maior que é a vida eterna, e agora Ele nos chama para viver de maneira separada do mundo. E como um motivo importantíssimo, Paulo está dizendo que nós somos herança e somos separados por causa de Cristo, por causa do sacrifício na cruz. E nós devemos sempre insistir na oração para agradecer ao Pai pelos méritos de Cristo. Pelo que você orou hoje? Sem dúvida nenhuma você orou pedindo. Sem dúvida nenhuma você orou entregando problemas. Eu também. Sem dúvida nenhuma, talvez você orou louvando, porque você adquiriu uma casa, um carro, uma promoção no seu trabalho, porque você foi aprovado num concurso, ou você orou desesperado, porque você tem que passar no vestibular. Muitas vezes, meus irmãos, nós oramos agradecendo por um livramento, agradecendo por uma provisão. E eu quero dizer para você, não tem nada de errado você orar por essas razões, precisamos orar mesmo. Mas o quanto nós oramos agradecendo a Deus, porque Jesus morreu na cruz por nós. Porque esse precisaria ser o primeiro motivo da nossa oração todos os dias. Nós já chegarmos diante de Deus dizendo, Senhor Jesus, eu quero orar hoje, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor morreu na cruz por mim. Porque era eu que deveria estar lá. Mas o Senhor morreu na cruz por mim. Porque esse deveria ser o primeiro motivo das nossas orações todos os dias. Não importa se a sua vida está rodeada por problemas, não importa se a sua vida está rodeada por bênçãos. Você tem que orar pelos problemas, você tem que orar pelas bênçãos, mas você tem que orar por Cristo Jesus, que morreu na cruz. E que morreu, como diz João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Devemos insistir numa vida de oração, gratos a Deus Pai, por Deus Filho, e fazemos isso através do Espírito, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É por isso que eu quero então concluir essa mensagem de hoje, lembrando você da nossa introdução, lá de David Allen, quando ele escreve lá o Getting Things Done, faça acontecer, e ele fala sobre a arte de fazer acontecer, o fato de que nós precisamos organizar a nossa vida interna. Vivemos uma vida norteada por uma extrema preocupação em fazer as coisas externas estarem organizadas, mas nós precisamos organizar as coisas internas, de fato precisamos. Mas o que eu quero diante disso dizer a você é que nada muda a nossa vida interna tão bem quanto uma vida de oração. E é isso que nós precisamos. A nossa rotina diária, insistir numa vida de oração. Para quê, pastor? Para viver de modo digno do Senhor. Para ser fortalecido com a força da glória de Deus. E para agradecer ao Pai por Jesus Cristo. Por isso, lembre-se, na noite de hoje, eu e você temos motivo de sobra para a gente orar. Quando você pensar em desanimar, lembre-se que é sua responsabilidade fazerem as coisas acontecer na sua vida. Deus te deu essa responsabilidade. E você pode fazer isso através da vida de oração. A sua vida com Deus, que é a coisa mais importante. Que Deus, então, nos abençoe. E que Ele nos ajude a exercer uma vida prática e constante de oração em todos os dias da nossa vida, até que Ele venha.
Eu quero convidar você a fazer isso nesse instante. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Tenha tempo aí agora de oração na presença do Senhor. Nós vamos orar. E nós vamos gastar tempo orando. Deus não está preocupado com a sua cordialidade no momento de orar. Deus não está preocupado com você saber expressar palavras corretamente. Deus está preocupado com a sua dependência dEle. Crer nele, amar a Ele e buscá-lo de todo o seu coração em oração. Peça ao Senhor a que te ensine a orar de maneira apropriada. Peça ao Senhor a que fortaleça a sua fé, para que você possa viver de modo digno do Senhor, ser fortalecido com a força da glória de Deus e render graças todos os dias ao Pai por Jesus Cristo.